Olá, sou Isauro de Freitas e quero aqui responder a uma pergunta de um seguidor da nossa página que me foi feita quando eu em algum momento disse estar fazendo a teologia. E a pergunta que me foi feita é o seguinte: somos escravos do pecado? Primeiramente, o que significa ser escravo do pecado, né? Nós temos que saber isso, o que significa ser escravo do pecado. Todos nós, meu amigo e minha amiga, somos escravos no sentido espiritual. Somos escravos do pecado, que é o nosso sentido natural também. O pecado não somente nos separa de Deus, como ele nos escraviza, nos mantém cativo, refém. O pecado faz parte da nossa vida aqui na terra. O problema, meu amigo, o problema não é quando você peca. Não, o problema não é quando você peca. É quando você se torna escravo dele. É a sua pior prisão quando se torna escravo do mesmo. Mas aonde está o pecado no homem? O pecado no homem está na sua própria carne. Está na sua carne. No seu desejo incontrolável. Na sua vontade. No desejar o que não é seu. No desejo exagerado. Um vício, por exemplo. Um vício o qual se torna escravo. Um viciado. Mas o que a palavra de Deus nos fala sobre isso? Bom, do pecado, se nós formos em Efésios, Paulo narra lá o seguinte, no capítulo 2, versículo 3, Paulo fala: entre os quais todos nós antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Isso é Paulo narrando. Mas se você pegar também, um pouco mais à frente, Paulo narra lá em Gálatas, no capítulo 5, versículos 19 e 21, ele diz o seguinte: porque a obra da carne são manifestas, as quais são adultério, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e as coisas semelhantes acerca do quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, ou seja, tais pecados, não herdarão o reino de Deus. Está aí. Está aí. É importante que a gente saiba, meu amigo e minha amiga, o homem, ele se pensa ser livre. Ele se acha livre. Ele se vê livre. Se acha livre. Isso, digo que ele não é, nem nunca será. Há de saber que somos pecadores. Não existe liberdade em pecador. Não existe liberdade em pecado. Ninguém é livre. Estamos no pecado. Livre é santidade. Livre é Deus. Somente Deus. A liberdade, meu amigo e minha amiga, para você entender, é uma mentira nesse sentido. Se quero liberdade, se eu quero liberdade, eu tenho que entender, primeiramente, a santidade. Conhecer a santidade, eu tenho que conhecer, primeiramente, a Cristo, a sua existência. Sem conhecer a verdade,
que é Cristo, nem eu nem você somos livres. Não somos livres. Mas João, o apóstolo João, ele diz, lá em João 8, versículo 34, ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E qual homem não comete pecado? Qual homem? E quando eu falo homem, não estou citando somente masculino, mas também o feminino. Entendeu? O homem só é livre se santificado. Se santificado. Não existe justo. Deus já no Antigo Testamento já falava: não há um justo sequer na terra. Por isso Sodoma e Gomorra foi destruído. Não existe essa coisa, eu não pequei. Não existe essa coisa, não pequei. O homem mente e muito. Porque ele está preso no pecado, ele não é santo, nunca foi santo, e santo ele não é. Santo, tanto eu quanto você sabemos que é somente Deus. Santo é só aquele que morreu na cruz, Deus, o Espírito Santo. Esses são santos. O homem deseja, o homem quer aquilo que ele próprio nega. O próprio homem nega a santidade. O homem é servo do pecado e quer ser santo. Ele quer ser santo, mas não tem o brilho na face da alma. É importante que reconheçamos que não há liberdade em pecador. E que estamos aprisionados na carne. Portanto, não somos livres. Não somos livres como pregamos. Não há liberdade em pecador. Só Deus é livre. Só Jesus é livre. Só eles são santos. Só neles está a santidade. Muitos têm se prendido a atitudes que os têm levado a caminhos completamente contrários aos ensinamentos da palavra. O pecado, meu amigo e minha amiga, faz parte da nossa vida aqui na terra. O maior de todos os problemas, todos nós sabemos, não é quando pecamos, e sim quando nos tornamos escravo dele. Uma pessoa que usa droga, está viciado, ele se tornou escravo da entorpecente, das drogas. Então ele está aprisionado, ele está preso naquele vício. Tem momentos que precisamos ter atitudes. Ter atitude, da mesma atitude que teve ao entrar, também teremos que ter para sair dessa situação. E eu vejo que muitos não têm encontrado forças para isso. Porque, de uma maneira ou de outra, ele se vê escravo. Seja no pensamento ou pelas ações. No Novo Testamento, Tito capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: porque também nós éramos noutro tempos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícias, invejas, odiosos, odiando uns aos outros. Isso é do ser humano. Eu não gosto de você pelo que você fala, eu te odeio. Eu não gosto de você pelo seu jeito. Eu não gosto de você porque você é assim, você é aquilo. Por nada as pessoas odeiam a outras. Têm as suas indiferenças.
Mas o que Paulo também fala aos Gálatas? Capítulo 6, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Por tudo que o homem semear, isso também se fará. Ou seja, tudo aquilo que o homem planta, toda semente que o homem lança no universo, na natureza, nas pessoas, tudo que ele lança, dessa semente, ele também vai colher. E nós precisamos, urgentemente, recorrer a Deus, para nos livrarmos deste mal, que nos faz mal ao nosso estado, à nossa alma, e entristece o nosso espírito. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Só Deus tem esse poder. Não é eu confessando para você, eu confessando para o homem que eu vou estar livre. Não. A minha confissão tem que ser entre eu e Deus. Porque ninguém melhor que Deus conhece o seu interior. Ninguém melhor que Deus te conhece desde o ventre da sua madre, que te criou a imagem e semelhança. Ninguém melhor do que Deus, para você confessar-se com Ele e Ele liberar o perdão. E somente assim você poderá se ver livre do pecado. Mas não tenha dúvida que mesmo assim nós levamos conosco o nosso pecado natural. E Mateus também fala, Mateus, lá no capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, meu amigo e minha amiga, se somos escravos do pecado e queremos ter essa chance de um dia se ver na presença do Criador, é importante que nos lavemos agora com o sangue de Cristo. É importante que nos vemos libertos, que nós cuidemos da nossa alma, porque é ela que vai prestar conta a Deus. Como todos sabem, entre essas e outras, mesmo assim, aqui na terra, ainda somos presos, somos escravos do pecado. Por quê? Porque somos pecadores e nós vivemos muito à vontade da carne. Nós estamos aprisionados na carne. Então, nós somos escravos do pecado. Então, confessemos e busquemos errar menos. Busquemos a não errar muito, nem blasfemar contra Deus, Jesus e o Espírito Santo, nem tentar contra a sua própria vida para se perder para sempre. Não se perca, confesse a Deus que somente Ele vai te tirar desta prisão e te dar a liberdade tão sonhada. Um forte abraço, espero ter respondido a sua pergunta. Deus abençoe você, um forte abraço. E estou aí para mais perguntas, hein? Um forte abraço e o prazer ter respondido a sua pergunta. Tchau!